Jó capítulo 39. Vamos ler comigo a Bíblia. Deus demonstrou para Deus mostrou que Jó estava com falta de conhecimento, tá? Ele não sabia. Aqui no capítulo 39, Deus continua falando com Jó. Fala assim: sabes tu o tempo em que as cabras montenses têm os filhos, ou cuidastes das costas quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo? Ou sabes o tempo e os meses que se cumprem? O tempo do parto? Hoje nós sabemos, né, gente? Com a tecnologia de hoje, nós sabemos quanto tempo dura. Com estudo através da ciência, nós sabemos. Mas naquela época Jó não sabia, ninguém sabia. Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no meio do campo aberto. Saem e nunca mais se tornam para elas. Criam, vão, né? E vão fazer as coisas sozinhos. Quem despediu livre o jumento selvagem, ou quem soltou as prisões ao asno veloz? Ou qual dei o ermo para por casa, e a terra salgada por morada? Ele deu casa para os peixes, ele deu a água salgada para os peixes, e os peixes sobrevivem, né? Que Deus é esse, né? Ri-se do tumulto da cidade, não houve mais gritos no arrieiro. Os montes são o lugar do seu pasto, anda à procura de tudo que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? O boi selvagem quer servir o ser humano? Não quer, né? Ou passará ele a noite junto de sua manjedoura? Porventura pode prendê-lo ao suco com cordas? Ou gradarás ele o vale após ti? Confiará nele por ser grande sua força? Ou deixará seu cuidado ao seu trabalho? Fiarás dele que te traga para casa o que semeaste e recolha a eira? Gente, eu achei mais incrível foi esse negócio do avestruz. O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Não tem. Ele deixa seus ovos na terra e os aquenta no pó. A própria terra esquenta seus ovos. E ele se esquece de que algum pé pode esmagar ou de que podem pisá-los. Aqui está falando no capítulo 39, o avestruz, considerado pouco inteligente por causa de sua aparência desajeitada, mostra a soberania de Deus na criação. Ao que parece, o avestruz também tem aparente uma forma arriscada de cuidar da sua cria. Nem estava aí. Colocava os ovos para checar, para chocar, né? Para chocar, e a terra que tinha que dar conta de chocar, né? Contudo, esta que é a mais pesada de todas as aves, apesar de não ser capaz de voar, pode correr mais rápido que um cavalo veloz. E ninguém ensinou nada. E tudo no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada. O avestruz, né, trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus, né? Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo. Ele está tranquilo, e acontece que ele está tranquilo, e porque Deus lhe negou sabedoria. Para quem que Deus deu sabedoria e inteligência? Para o ser humano, né? E não lhe deu entendimento, mas quando ele de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro, porque o avestruz corre mais do que um cavalo. Ou das forças ao cavalo, ou revestirá o seu pescoço de crinas.
Acaso o fazes pular como gafanhoto? Acaso fazes pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar de suas ventas. Escarva no vale, folga na tua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocária a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho, e não se convém como o som da trombeta. Em cada sonido da trombeta, ele diz: avante. Cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela sua inteligência que voa o falcão? Nós sabemos que não é pela inteligência que Deus deu inteligência para o ser humano. Ou pelo mandato que se remota a águia e faz seu ninho, que nós sabemos que a águia faz o seu ninho nos lugares mais altos. A águia habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar bem seguro. Daquele alto do penhasco, a águia descobre a presa e seus olhos avistam de longe, porque a águia tem um olhar especial, né? Ela enxerga muito bem. E dali, por ela enxergar tão bem do alto do penhasco, ela descobre a presa. Seus filhos chupam o sangue onde há mortos e ela aí está. E isso é falando a respeito. Deus está aí falando. Tudo está no controle dele. Os animais, tudo. E o Senhor começou falando com Jó através do redemoinho e continuou aqui no capítulo 39 falando a respeito, fazendo essas perguntas para ele, né? E olha para vocês verem, e existem mais versículos falando da águia, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. São como as águias que vão alcançando as alturas pela corrente do Espírito. Eu confundi com outro salmo, né? Então, gente, agora Deus aqui no capítulo 37, 38 e 39, ele convence a Jó que é da ignorância dele quanto ao conhecimento de Deus. E vamos ver o que Deus vai dizer mais aí no Jó 40. Estamos quase acabando. Glória a Deus. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, o seu comentário. Amém?